Olá, meus irmãos, é uma grande bênção estarmos juntos hoje, terça-feira, dia 10 de janeiro. Estamos juntos para a nossa leitura bíblica de hoje, seguindo aí a ordem cronológica. Estamos fazendo a leitura do livro de Jó e hoje vamos ler do capítulo 29 ao capítulo 34 de Jó. Mas antes de começarmos a nossa leitura, vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, por sua palavra bendita. Usa-a mais uma vez para a edificação da sua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, sem perdermos tempo, para a leitura de Jó, capítulo 29, o lamento nostálgico de Jó. Prosseguindo no seu discurso, Jó disse: Ah, quem me dera voltar a ser como nos meses do passado, como nos dias em que Deus me guardava, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e com sua luz eu caminhava no meio da escuridão, quando eu tinha forças, quando o favor amigo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos à minha volta. Quando os meus passos eram banhados em leite e a rocha me derramava ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça preparava a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes continham as suas palavras e tapavam a boca. A voz dos nobres ficava muda e sua língua grudava-se ao paladar. Todo o que me ouvia considerava-me feliz e todo o que me via dava testemunho de mim. Porque eu livrava o pobre que clamava e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava para morrer vinha sobre mim e eu fazia alegrar-se o coração da viúva. Eu me vestia de retidão, que me servia de vestimenta. A minha justiça era como manto e diadema. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e examinava com dedicação a causa dos desconhecidos. Quebrava os caninos do perverso e arrancava-lhe a presa dos dentes. Então dizia eu: morrerei no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estendem até as águas e o orvalho permanece a noite toda sobre os meus ramos. A minha honra renova-se em mim e o meu arco se fortalece na minha mão. Ouviam-me e me esperavam. Em silêncio atendiam ao meu conselho. Depois que eu falava, nada respondiam, e minha palavra destilava sobre eles. Esperavam-me como se espera a chuva, e abriam a boca como para as últimas chuvas. Eu lhes sorria quando lhes faltava confiança. Eles não desprezavam a luz do meu rosto. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os aflitos. Capítulo 30. Jó descreve seu terrível estado. Mas agora os mais novos do que eu zombam de mim, aqueles cujos pais eu teria posto com os cães do meu rebanho. Pois para que me serviria a força das suas mãos se o vigor já lhes desapareceu? De míngua e fome emagrecem, andam roendo pelo deserto, lugar de ruína e desolação. Apanham malvas junto ao matagal e alimentam-se das raízes dos arbustos. São expulsos do meio dos homens que gritam atrás deles, como se estivessem atrás de um ladrão. São obrigados a habitar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e dos penhascos. Rugem entre os arbustos, ajuntam-se debaixo das urtigas. São filhos de insensatos, filhos de gente sem nome, foram enxotados da terra. Mas agora me tornei a sua canção e lhe sirvo de provérbio. Eles me odeiam, afastam-se de mim e não hesitam em me cuspir no rosto.
Deus desatou a minha corda e me humilhou. Por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita levanta-se gente vil, empurram os meus pés e fazem contra mim caminhos de destruição. Estragam a minha vereda, promovem a minha calamidade, ninguém consegue detê-los. Vêm como por uma grande brecha, precipitam-se por entre as ruínas. Fiquei tomado de pavores, a minha honra é perseguida como pelo vento, e a minha felicidade passou como uma nuvem. Agora, a minha alma se derrama dentro de mim, os dias da aflição tomaram conta de mim. De noite me são traspassados os ossos, e o mal que me corrói não descansa. A minha veste está desfigurada pela violência do mal. Aperta-me como a gola da minha túnica. Ele me lançou na lama, e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, e não me respondes. Coloco-me em pé e não atentas para mim. Tu te tornaste cruel para comigo, com a força da tua mão me persegues. Tu me levantas sobre o vento. Faz-me cavalgar sobre ele e me dissolves na tempestade. Pois eu sei, que me levarás à morte, e ao lugar destinado a todos os viventes. Por acaso, quem está caindo não estende a mão? Não grita por socorro na sua calamidade? Não chorava eu por causa daquilo que estava aflito? Não se angustiava minha alma pelo necessitado? Mas enquanto eu aguardava o bem, veio o mal. Esperando a luz, veio a escuridão. O meu interior se angustia e não descansa. Os dias de aflição caem sobre mim. Ando de luto sem a luz do sol. Levanto-me na comunidade e grito por socorro. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro das avestruzes. A minha pele escurece e cai. Os meus ossos estão queimados pelo calor. Por isso, a minha harpa tornou-se em pranto e a minha flauta em voz dos que choram. Capítulo 31. Jó declara sua integridade. Fiz um acordo com os meus olhos de não cobiçar moça alguma, pois que porção eu teria de Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não está a destruição destinada ao perverso e o desastre aos que praticam o mal? Não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se tenho agido com falsidade e se os meus pés têm se apressado a enganar, Deus me pese em balanças fiéis e constate a minha integridade. Se tenho desviado os meus passos do caminho e se o meu coração tem seguido os meus olhos e se as minhas mãos estão manchadas, então que eu semeie e outro coma, e seja arrancado o produto do meu campo. Se o meu coração foi seduzido por outra mulher, ou se fiquei à espreita na porta do meu próximo, então que minha mulher venha moer para outro, e outros se deitem com ela. Pois isso seria um crime infame, sim, seria uma maldade a ser punida pelos juízes, porque seria fogo que consome até o Abadom e destruiria toda a minha produção. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles defenderam sua causa para comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? Que lhe responderia quando me viesse indagar? Aquele que me formou no ventre não fez também o meu servo? Não foi o mesmo que nos formou no útero? Se tenho negado aos pobres o que desejavam, ou feito desfalecer os olhos da viúva, ou se tenho comido sozinho o meu alimento e dele o órfão não participou, apesar de que desde a minha mocidade o órfão cresceu comigo, como se eu fosse seu pai, e tenho guiado a viúva desde o ventre de minha mãe. Se vi alguém morrer por falta de roupa, ou o necessitado não ter com que se cobrir, se no íntimo ele não me abençoou, se não se aqueceu com as lãs dos meus cordeiros, se levantei a mão contra o órfão, porque no tribunal eu tinha apoio, então que o meu braço caia do ombro e se rompa da articulação. Pois a calamidade vinda de Deus seria terrível para mim, e eu não poderia suportar a sua majestade.
Se coloquei a esperança no ouro, ou disse ao ouro refinado, tu és a minha confiança, se me alegrei por ser muito rico e por ter conquistado grandes coisas, se olhei para o sol quando brilhava ou para a lua quando ela caminhava em esplendor, e o meu coração foi enganado em segredo, e a minha mão mandou beijos de veneração, isso também seria um mal a ser punido pelos juízes? Pois assim eu teria negado a Deus que está lá em cima. Se me alegrei com a ruína daquele que me odeia, e se exultei quando a desgraça veio sobre ele, eu, que não pequei com a boca, pedindo com imprecação a sua morte, se aqueles que moram comigo não disseram, quem não se satisfez com a carne oferecida por ele? O estrangeiro não passa a noite na rua, mas eu abria minhas portas ao viajante. Se a exemplo de Adão encobri as minhas transgressões, ocultando a minha maldade no íntimo, porque tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me aterrorizava, de modo que me calei e não saí da porta. Ah, quem me dera alguém me ouvisse. Esta é a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Ah, se meu adversário escrevesse a minha acusação, por certo eu a carregaria nos ombros, eu a ataria sobre mim como coroa. Eu lhe prestaria conta dos meus atos, como príncipe me apresentaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sulcos chorarem juntos, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte de seus donos, receba eu espinhos em vez de trigo e joio em vez de cevada. Terminaram as palavras de Jó. Capítulo 32. Eliú repreende Jó e seus 3 amigos. E aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, visto que ele era justo aos seus próprios olhos. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, ficou furioso. Ficou irado contra Jó, pois se considerava mais justo do que Deus. Também ficou furioso com os seus 3 amigos, porque não sabiam o que responder, mas tinham condenado Jó. Eliú havia esperado para falar com Jó, porque os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que os 3 homens não tinham mais o que dizer, ficou indignado. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, respondeu: Eu sou jovem, e vós idosos. Até agora senti medo e temor de expressar a minha opinião. Eu pensava que a idade fale mais alto e os muitos anos de vida ensinem a sabedoria. Todavia o homem tem um espírito, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Não são os velhos que são os sábios, nem os anciãos são os que entendem o que é correto. Por isso, atrevo-me a dizer: ouvi-me, eu também expressarei a minha opinião. Aguardei as vossas palavras, escutei as vossas considerações enquanto buscáveis o que dizer. Eu vos prestava a minha atenção, mas nenhum de vós foi capaz de convencer Jó, nem de responder às suas dúvidas. Por isso, não faleis. Encontramos sabedoria. Deus é quem pode derrubá-lo e não o homem. Mas ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Eles estão perplexos e não têm mais o que responder. Faltam-lhes as palavras. Terei de esperar, pois eles não falam. Já pararam e não responderam mais? Eu também darei a minha resposta. Também expressarei a minha opinião. Pois estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. O meu peito é como vinho, sem respiro, como odres novos que estão para arrebentar. Falarei para que me sinta aliviado. Abrirei os lábios e responderei. Não quero fazer discriminação, nem bajular ninguém, pois não sou bajulador. Pelo contrário, o meu Criador logo me levaria. Eliú acusa Jó de entender mal os caminhos de Deus. Capítulo 33. Jó ouve as minhas palavras e dá ouvidos a todas as minhas declarações. Estou pronto para abrir a boca. As palavras já estão na ponta da língua. As minhas palavras expressam integridade de coração
e os meus lábios falam com sinceridade o que sabem. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responde-me se puderes, prepara-te para se defender perante mim. Eu sou igual a ti perante Deus, também fui formado do barro. Tu não terás razão para ter medo de mim, nem usarei de força contra ti. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi tuas palavras. Dizias: estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho pecado. Deus procura motivos de inimizade contra mim e considera-me seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todos os meus atos. Mas eu te respondo, nisso tu não tens razão, porque Deus é maior que o homem. Por que razão disputas com ele por não prestar contas dos seus atos? Pois Deus fala de um modo, e se o homem não lhe atende, fala de outro. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, quando dormem no leito. Então abre os ouvidos dos homens e os atemoriza com advertências, para afastar o homem do seu desígnio e dele tirar a soberba, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também é castigado na sua cama com dores e constante agonia nos ossos, de modo que a sua vida rejeita o alimento e a sua alma a comida saborosa. A sua carne desaparece da vista, e os seus ossos, que não eram visíveis, agora aparecem. A sua alma se aproxima da cova, e a sua vida dos que trazem a morte. Se com ele estiver um anjo, um intérprete, entre 1000, para declarar ao homem o que lhe é justo, então terá compaixão dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova. Já achei resgate. Sua carne se renovará, e será como na infância, e ele voltará a ser como no tempo da juventude. Ele orará a Deus, que lhe será propício, e o fará ver a face de Deus com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, e torci a justiça, mas não fui punido. Mas Deus livrou a minha alma da cova, e a minha vida verá a luz. Tudo isso Deus faz 2 e 3 vezes ao homem, para desde a cova reconduzir a sua alma, a fim de que seja iluminado com a luz dos viventes. Escuta, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, pois desejo te defender. Se não escuta-me, cala-te, e eu te ensinarei a sabedoria. Capítulo 34. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. E Eliú prosseguiu: vós, sábios, ouvi as minhas palavras, e vós, mestres, inclinai os ouvidos para mim. Pois o ouvido prova as palavras, assim como o paladar experimenta a comida. Escolhamos para nós o que é direito, vamos discernir entre nós o que é bom. Pois Jó disse: sou justo, e Deus tirou de mim a justiça. Apesar da minha justiça, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu não tenha transgredido. Que homem se parece com Jó, que bebe zombaria como água, que anda na companhia dos malfeitores e caminha com homens ímpios? Pois disse: para o homem não adianta ter prazer em Deus. Por isso, vós, homens de entendimento, ouvi-me. Longe de Deus esteja a praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o fazer o mal, pois ele retribui ao homem conforme as suas obras e faz a cada um segundo os seus atos. Na verdade, Deus não procederá de modo ímpio, nem o Todo-Poderoso perverterá o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem lhe deu a autoridade sobre o mundo todo? Se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Se há entendimento em ti, ouve isso. Inclina os ouvidos às palavras que falo. Por acaso governará quem odeia o direito? Queres tu condenar aquele que é justo e poderoso? Aquele que diz a um rei: ó homem perverso, e aos príncipes: ó ímpios? Aquele que não faz discriminação em favor de príncipes, nem estima o rico mais que o pobre, pois todos são obras de suas mãos? Eles, no momento, morrem,
À meia-noite os povos são abalados e passam, e os poderosos são levados sem esforço, porque os seus olhos estão atentos aos atos de cada um, e ele vê todas as suas ações. Não há escuridão nem densas trevas para esconder os que praticam o mal, porque Deus não precisa observar por muito tempo o homem para que este compareça perante ele em juízo. Ele destrói os fortes, sem os interrogar, e põe outros em seu lugar. Pois conhecendo-lhes as obras, de noite os transtorna e são esmagados. Ele os fere como criminosos à vista de todos, porque se desviaram dele e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram o clamor do pobre subir até ele, fizeram que ele ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele dá tranquilidade, quem o condenará? Se ele encobrir o rosto, quem poderá contemplá-lo, quer seja uma nação, quer seja um indivíduo? Para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Pois quem jamais disse a Deus: sofri apesar de não haver pecado. Ensina-me o que não vejo, se fiz alguma maldade, nunca mais voltarei a fazê-la. Será a sua recompensa como queres, para que a recuses? Pois tu tens de fazer a escolha e não eu, portanto fala o que sabes. Os homens sensatos, os sábios que me ouvem, haverão de me dizer: Jó fala sem conhecimento e falta sabedoria em suas palavras. Ah, se Jó fosse provado até o fim, pois responde como os maus, pois além de ter pecado, ele é rebelde entre nós, bate as palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Bem, meus irmãos, concluímos a nossa leitura de hoje e amanhã nós vamos ler Jó 35 até 41, né? Que você possa ler conosco, estar conosco, lendo a palavra de Deus também amanhã. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por sua palavra. Ó Deus, nós sabemos por sua bendita palavra que ninguém pode ser justo diante do Senhor se não for justificado por Cristo Jesus. Nós sabemos que todos nós somos pecadores e que as misericórdias do Senhor estão sobre nós, porque Cristo um dia morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por este favor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos na continuidade de nossa leitura bíblica. Até lá, Deus abençoe a todos.